Glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Palavra do Senhor ao nosso coração. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 21, está escrito: converte-nos, Senhor, a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Que palavra gloriosa, não é, irmãos? E digna de muita aceitação para a nossa vida. Em um período em que o povo de Deus ouviu a voz do Senhor, quando pela boca do profeta Jeremias, disse o Senhor a eles que haveriam de passar por um período de cativeiro de 70 anos. E claro, Deus queria algo do coração do seu povo. Mostrar para o povo em que eles precisavam mudar, precisavam melhorar durante os seus dias, precisavam voltar à verdadeira adoração, a reconhecer o Deus Todo-Poderoso. E, irmãos, Deus é misericordioso. Muitas vezes é necessário tratar conosco, passarmos por algumas situações para que possamos reconhecer que o Senhor é Deus e que somos dependentes dele. Nós percebemos, irmãos, ao longo dos anos, em que muitos, de uma maneira muito fácil, se esqueceram de Deus, se esqueceram das suas maravilhas, se esqueceram dos seus milagres, não é, irmãos? Se esqueceram do livramento, da prosperidade em que o Senhor os deu e da sua tão grande salvação. E claro, Deus é longânimo para chamar, não é, irmãos, para perto, para tratar. Mas chega um tempo, como chegou na vida do povo de Israel, quando o Senhor quis tratar com ele. E o que Deus queria deles? Primeiro, que Deus olha o que está no coração. O profeta Jeremias dizia ao povo: Senhor, quer que vocês busquem a Ele, orem a Ele de todo o vosso coração. Não é verdade, irmãos? Mas muitas vezes nos distanciamos tanto do Senhor, que é necessário mesmo em que o Senhor nos chame para perto para o seu tratar. E eu acho interessante porque nesse texto ele diz assim: converte-nos a ti e seremos convertidos. Veja, irmãos, parece até que nós não temos, não é, a condição de mudar completamente, de se converter por completo. Eu acredito que eles também pensavam assim. Alguns podem pensar que não tem jeito, que não há saída, que não tem condições de mudar, mas Deus é aquele que muda, é aquele que convence o homem que ele está errado, que ele está em pecado e que ele precisa melhorar e sair da sua condição atual para uma condição favorável perante Deus. Essa palavra quer dizer: transforma-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor. E na maioria das vezes eu tenho que me permitir. Eu tenho que me permitir. Eu tenho que dizer para o Senhor, ou falar para o Senhor, as minhas necessidades, a minha situação, reconhecer que muitas vezes não consigo só vencer as lutas, as tribulações, o pecado, a prostituição e tantas outras coisas de tão de perto nos rodeiam. E é nessa hora que eu preciso ser o mais sincero possível diante de Deus e dizer-lhe: Senhor, converte-me. E por que não dizer: tem misericórdia da minha incredulidade. Converte-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Transforma o meu coração. Como disse Davi no Salmo 51,
não é? Pedindo ao Senhor e dizendo ali: Senhor, põe em mim um coração reto, um coração puro. Não é verdade, irmãos? Mas não retira de mim o teu espírito, ou seja, converte-me, Senhor. Transforma-me. Nós precisamos pedir isso a Deus, irmãos. Que Ele nos transforme. Se permita isso, não é? Porque todas as vezes que pecamos contra o Senhor, não somente, não é, você fica triste, mas Deus também. O Espírito também. E isso nos faz mal. E isso nos traz dores. Mas o Senhor é poderoso para transformar, para refazer. A Bíblia diz no capítulo 18 do profeta Jeremias, que ele desce à casa do oleiro, ele viu, o oleiro estava trabalhando, aleluia, sobre suas rodas, e ele estava fazendo um vaso que estava nas suas mãos, quebrou-se diante dele, nas mãos dele, mas ele tornou a fazer daquele mesmo barro outro vaso, conforme ele quis fazer, formas que ele deu conforme ele quis. E ele disse para a nação: não posso fazer com vocês o mesmo que fiz a esse vaso, ó casa de Israel. Então o Senhor é poderoso para fazer, para transformar, para dar formas melhores na nossa vida. Então eu preciso pedir a Ele: converte-me, ou seja, transforma-me. Glória a Deus. Converte-nos a Ti. Ou transforma-me, Senhor, em alguém melhor para Ti. Faz de mim alguém melhor para Te servir. Faz de mim alguém melhor para Te adorar. Faz de mim alguém melhor para Te glorificar. Faz de mim, Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Glória a Deus. Se o teu coração se desvia, glória, pede a Ele, diz: Senhor, põe em mim um coração reto. Aleluia. Que receba, Senhor, com gozo, com alegria, com sinceridade, em verdade, a Tua palavra, porque a Tua palavra me vivifica. A Tua palavra me faz bem. Não é, irmãos? Então eu tenho certeza que quando há uma intenção no nosso coração em mudar, glória, é necessário, não é? Para que alguém alcance a graça de Deus, é necessário ele mudar. E se ele não tem força para isso, o Espírito vai nos ajudar. Primeiro que é o Espírito de Deus que convence o homem que ele está errado, que ele está em falta. Não é verdade? E isso permite ao homem, bendito seja o nome do Senhor, mudar ou tentar mudar ou procurar aquele que pode mudar a vida dele para sempre, assim como ele fez conosco. E outro ponto muito interessante é que está escrito na segunda parte do versículo, ele diz: renova os nossos dias como dantes. E como era antes? O povo adorava, o povo glorificava, o povo reconhecia a Deus, né? Depois que Deus resgata o seu povo como um forte e pede que o povo apenas o adore, faz promessas de conquistas, faz grandes promessas sobre a vida do seu povo. Dentro das promessas nasce a nação, não é? Israel. E o Senhor cumpriu a promessa, não é, irmãos? Mas como disse antes, tem coisas que a gente precisa refletir. Porque assim como Israel, como o povo de Deus, o próprio povo dele escolhido, se esqueceram por um tempo e grande foi o preço. Assim também temos uma tendência de nos esquecer das promessas de Deus, do que Deus fez para conosco, da transformação que Ele fez em mim,
não só, não é, irmãos, aparente, não só visível, mas também por dentro. Então precisamos entender o que Deus fez conosco. E pode-se chegar, não é, na nossa vida o cansaço, a tristeza, pode chegar tantas coisas na nossa vida para nos desmotivar, e é nessa hora que a gente precisa de um renovo de Deus, de um renovo espiritual. Precisamos buscar isso, porque esse renovo vai nos fazer entender, vai nos lembrar do que Deus é poderoso para continuar fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Eu preciso desse renovo. Jó, por exemplo, na sua pior fase, ele fala sobre esta palavra, renovo. Ele diz: ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, veja, ela vai florescer mais uma vez ao cheiro das águas. Ela vai brotar mais uma vez. E não cessarão os seus renovos. E eu fico maravilhado com este texto, com este capítulo. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra, não é, renovo, ela vem justamente, não é, da raiz hebraica. Ele fala que o renovo é aquilo que vai brotar. Glória, não é? E o profeta Isaías fala sobre isso também, apontando para Cristo, aquele que vem da raiz de Jessé, o broto, o renovo. Então veja que não tem nada perdido. Quando estamos diante de Deus, tudo é possível. Então o que eu preciso agora, ou talvez o que você esteja precisando agora, é de um renovo espiritual sobre a tua vida. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei o que foi que te causou tanto dano na tua vida espiritual. Não sei, de repente pode ter sido palavras de alguém. Ou talvez você cansou na caminhada e está parado. Ou você se decepcionou tanto com as pessoas, porque você esperava uma coisa e foi outra, e de repente você ficou apenas como uma árvore que foi cortada. Mas eu estou te apresentando o renovo, aquele que nos converteu, aquele que nos transformou, quando aceitamos, não é, a Jesus como Senhor e Salvador, e aceitamos também as mudanças que Ele provocou na nossa vida, aquele que derramou sobre nós o seu Espírito, o Espírito de Deus, aleluia, que renova as nossas vidas, as nossas forças, não é? E quando a gente fala desse tema, renova, Senhor, os nossos dias como dantes, a Bíblia nos diz que o profeta Abacuque, no capítulo 3, também usou essa expressão, renova, Senhor, os nossos dias como dantes, aviva a tua obra, Senhor, traz um renovo sobre ela, ou seja, aviva a nossa vida, traz um renovo sobre a nossa vida. E Deus é poderoso, irmãos, para fazer brotar aquilo que não brota mais. Aleluia, Deus é poderoso para transformar, bendito seja Deus, a nossa vida completamente. Talvez você esteja precisando de um renovo espiritual, e Ele é o renovo. E a gente, quando precisa de um renovo, irmãos, como é que a gente sente, como é que a gente percebe isso? É quando a gente se sente vazio. E está na hora de se reabastecer. Aleluia. Não é, irmãos? É aquela situação, é o vazio ficando cheio. Glória. Eu preciso ser cheio dele. E talvez, mais um parênteses aqui, um dia eu fui muito mais cheio, você também. Talvez você se esqueceu do primeiro amor, das primeiras coisas que Deus fez sobre a sua vida, e de tanto olhar para as situações e para as, não é, decepções, você ficou vazio. Mas agora
Chegou a hora de deixar de ser vazio para ser cheio do renovo do Espírito de Deus sobre a tua vida. A palavra do Senhor nos diz, não é, irmãos, que o vale estava seco, não havia nada ali, nada naquele vale, por exemplo. Mas a palavra do Senhor disse que todo vale se encherá, ou ficaria cheio, se encheria. Aleluia, semelhantemente, irmãos, alguém que está seco, vazio, aleluia, sem florescer, sem trazer, não é, um renovo ou os novos brotos. Mas a Bíblia diz, e eu quero lançar esta palavra sobre as nossas vidas, que o vale se encherá de tanta água. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que o que está seco, que o que está vazio, que o que não produzia, que o que não prosperava, passará a produzir, passará a prosperar, aleluia, brotará de novo, frutificará, porque o renovo de Deus, irmãos, ele não tem fim, ele não para, aleluia, e é tempo de pedirmos ao Senhor, Senhor, renova os nossos dias como dantes, Senhor, glória. E você pode pedir mais e dizer a Ele, Senhor, veja em mim, se há algo em mim que não está te agradando, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha fraqueza, converte-me, Senhor, a Ti, como os dias antes em que eu Te sentia tão de perto, porque sem Ti eu não sei viver. Somos como plantas, irmãos, aleluia, que precisamos ser regada pela presença da água pura, aleluia, das águas vivas, aleluia, presença do renovo que nos faz florescer, frutificar e não cessarão os seus renovos. Primeira coisa, converte-me, Senhor, transforma-me, Senhor. Segunda coisa, renova-me, Senhor, como dantes, não me deixa ser uma terra seca, improdutiva e vazia, mas me usa, aleluia, me rega mais uma vez, Senhor, aleluia, me molha mais uma vez, traz em mim este renovo, para a glória e louvor do teu santo nome. Que Deus te abençoe, recebe esta mensagem, e ao término dela, deixa o teu ok aqui e compartilha, é o que eu quero te pedir. Quero te pedir isso. Alguém precisa ouvir esta palavra de renovo. E você será o canal de bênção. Deus em Cristo te abençoe.